Olá, boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis através do canal 23 da NET, da Prime TV HD e também pelo site primetv.com.br e através da Facebook e YouTube. Acompanhe-nos nas redes sociais. E eu tenho a honra de estar mais uma vez aqui entrevistando o terapeuta Rogério Pereira. Ele é terapeuta, empresário, especialista em reprogramação de crenças. Muito boa tarde, doutor Rogério. Obrigado por ter aceito o meu convite. Boa tarde, sargento. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar recebendo no programa Show da Tarde. E o senhor é Master Coach, terapeuta, empresário e especialista em reprogramação. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso assinante, nosso internauta, o que é a reprogramação. Reprogramação de crenças. Primeiramente, deixe-me agradecer pelo convite. Me sinto muito bem e agradeço imensamente. Poder falar a respeito das terapias, poder falar a respeito de reprogramação de crenças é uma coisa muito boa, né? O que vem a ser reprogramação de crenças? Nós, seres humanos, desde que nós nascemos, nós somos bombardeados, por assim dizer, por crenças, por ensinamentos. E ao longo do tempo, muitas dessas crenças são negativas, né, e elas ficam entranhadas, elas ficam presas no cérebro da gente. O nosso cérebro, a parte inconsciente dele, é onde ficam armazenadas as nossas memórias, onde ficam armazenadas as nossas emoções, onde ficam armazenadas as defesas, por assim dizer, os momentos, né? E o cérebro tem a triste mania, e isso por uma questão de defesa, de armazenar as coisas que são negativas, para que não aconteça de nós nos frustrarmos tanto. Apesar da gente se frustrar muito, né? Mas a questão de memórias negativas, de ensinamentos, por exemplo, uma das crenças limitantes que as pessoas mais têm é quanto a dinheiro. As pessoas dizerem que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro é porque não foi obtido de forma honesta. Quantas vezes a gente ouviu dizer, né? Existe um dito popular que diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma história em Jerusalém, lá no início dos séculos. Era uma cidade de comércio e atraía muitos ladrões. Então o governador, o mandatário da região, mandou que a partir das 18 horas fossem fechados os portões principais e não entravam mais mercadores, não entravam mais camelos, não entravam mais nada. Existia aos fundos das muralhas de Jerusalém uma pequena abertura que chamava de fundo de agulha, onde era possível sim um camelo entrar, sendo que desde que ele estivesse de joelhos e descarregado. Então era fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Essa história realmente ela é bem famosa, né? A gente ouve muito falar nessa história. O senhor também é especialista em hipnose, né? O senhor poderia falar um pouco para nós o que é a hipnose? A hipnose, apesar do que muita gente acha e pensa, fala em misticismo, a hipnose é foco e atenção. O que é os tratamentos da hipnose? Como é que se dão? A nossa parte consciente da mente, ela guarda informações automáticas. E o inconsciente, como eu disse, guarda todas as outras questões, né? As questões negativas e questões positivas também. Com a hipnose nós acessamos o inconsciente da pessoa para resolver traumas, fobias,
uma série de, assim, é incontável hoje o que se pode fazer, os tratamentos que se podem fazer com hipnose, para que se ajude as pessoas, ajudar em analgesia de algumas dores, traumas, fobias, crenças. Se usa a hipnose na reprogramação de crenças. O que adianta? Na verdade, o que se faz? É possível que se esqueça ou que se tire memórias, que esqueça completamente dificilmente, mas a gente pode armazenar e guardá-las, ressignificá-las, por assim dizer, né? Então, se a gente começa a falar de hipnose, é um assunto que ele vai muito longo, ele é muito longo, ele é muito extenso. O que eu posso dizer hoje é que é um tratamento totalmente seguro, totalmente sem contraindicações. Uma criança, a partir do momento que ela tem que ela consiga compreender. Eu já trabalhei com crianças de 11 anos, eu já trabalhei com pessoas de 70, 80 anos. Né? Então não existe uma idade e não existe nada de misticismo nisso. É bom que se diga isso, porque muita gente acha que existe misticismo, que é controle de mente, e nada disso, isso não acontece, não existe controle da mente. A exemplo da reprogramação e da hipnose, consegue, fazendo uma hipnose, consegue liberar a pessoa daqueles traumas, que o senhor falou, às vezes aqueles traumas que a pessoa adquiriu na sua infância, a pessoa fazendo uma sessão, ou não sei quantas sessões de hipnose, e uma reprogramação, a pessoa realmente ela tira todos aqueles traumas dela e continua uma vida, a partir daquela sessão para frente, uma vida, vamos dizer assim, limpa? Normalmente sim. Normalmente, a quantidade de sessões vai depender muito da extensão do trauma, né? Nós temos casos, né, existem casos que eu vi um tratamento de uma gagueira severa, um sujeito de 46 anos, gago por 43 anos. E em uma sessão de 45, 50 minutos, ele ficou praticamente falando normalmente, vamos dizer assim, né? Não se pode dizer que ficou curado, mas ficou muito bem, assim, e com surpresa, né? E tudo isso se deu como? Era justamente uma crença que foi instalada lá atrás, que ele, quando ele tinha 3 anos de idade, por um evento que foi traumático. O pai dele, por algum motivo, castigou ele ia chorar e o pai não deixava que ele chorasse, mandava que ele engolisse o choro, né? E aí aquilo foi e transformou ele numa pessoa gaga. E ele passou por 43 anos gago, passando por fonoaudiólogos, passando por uma série de situações, e no fim, não quero dizer com isso que a hipnose seja uma panaceia, que cure tudo, né? Mas ela é sim uma forma de tratamento e que pode auxiliar, né, em muitos tratamentos. Eu tenho casos de pessoas com trauma severo de um animal e que com uma sessão resolveu. Então tenho isso na família. Realmente, tudo isso fica armazenado no nosso subconsciente, não é isso? Todas as informações, né? Todas as informações. E por que mais as negativas? As negativas geram emoções. O cérebro normalmente armazena aquilo que gera emoção. As maiores emoções que nós criamos, infelizmente, são as negativas. Infelizmente, são as de tristeza. Nos geram um sentimento de tristeza, nós ficamos nos sentindo muito mal. Infelizmente, nós não temos o hábito de comemorar as nossas conquistas. Quando eu pergunto para alguém, do último ano, me dá 10 eventos positivos que aconteceram com você. Quando chega no quinto, sexto, a pessoa já começa a pensar, já não vem de forma automática. Aí eu pergunto, me dá 20 negativas, ela me diz 50. Que é justamente por isso. Não é a questão que não tenham ocorrido coisas boas, mas ela não comemorou, não ficou armazenado, não fez sentido para ela. O que o cérebro entende? Gerou uma emoção, vale a pena guardar, para resguardar, para que isso não aconteça novamente. Então, na reprogramação de crenças, a gente trabalha muito com medos. Na hipnose, a gente trabalha muito com medos, com as fobias. E são coisas, muitas vezes, que são abstratas.
Uma das coisas que se trata bastante, que se trabalha bastante, é com a questão da ansiedade. O que é ansiedade, na verdade? Ansiedade é medo do futuro. Você não tem certeza do que vai acontecer no futuro. Então, é uma crença limitante. E através da hipnose, não só ela, mas é uma das ferramentas, né, que a gente utiliza. Eu, como coach, procuro usar todas as ferramentas. Eu não tenho um trabalho que eu diga, não, eu só uso técnica de coach, eu só uso programação neurolinguística, eu só uso hipnose. Não. Eu lanço mão do que eu tiver, da ferramenta que eu tiver, que possa ser utilizada e que vai ajudar. O senhor falou as coisas negativas são mais fortes, né? E é o tal do forte impacto emocional, né? Se a gente perguntar para 10 pessoas do dia 11 de setembro de 2001, eu acredito que 9 pessoas vão lembrar o que aconteceu. Mas se talvez pergunte de uma situação da sua vida, uma coisa talvez positiva, a pessoa não lembra. É verdade, né, o que o senhor falou aí, né? Então, realmente, por que será que a maioria das pessoas perguntaram o que foi 11 de setembro de 2001? Muitas pessoas com certeza lembrarão do detalhe, da hora. Então E é engraçado essa data, porque não foram só eventos negativos que aconteceram na vida de todos, vamos dizer assim. Com algumas pessoas, alguma coisa de bom aconteceu. E muita gente tem isso gravado em função dessa data emblemática, disso que aconteceu. Porque existiam duas emoções. Existia o que aconteceu de bom com ela, mas aconteceu aquela tragédia. Então, uma coisa grava a outra. Nós gravamos as coisas através do que nós chamamos na programação neurolinguística de âncoras. O que é uma âncora? A âncora num navio é o que faz o navio parar, é quando ele para, quando fica parado. E ele fica registrado, aquela parada. Uma âncora no subconsciente, quando a gente faz o trabalho com âncoras, é justamente isso. Ancora um sentimento. A única coisa que se consegue ancorar são sentimentos, não se ancora uma imagem. Uma imagem é ancorada através de sentimentos. muito bem, o programa realmente é muito importante, né, para você, assinante, você internauta, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse também dos próximos cursos que o senhor vai ministrar, quais são os próprios eventos que o senhor tem em pauta aí, né? Porque eu sei que é um assunto, esse assunto é para a gente tratar não só um programa, né? Esse programa que a gente faz aqui, nós temos que voltar aqui e fazer, é muito importante para muita gente saber o que é isso, né? E quais são as metas do senhor agora, quais são os cursos que o senhor está lançando, e que o senhor trabalha também em curso em company, né? O senhor é empresário, né, dessa área também de coach, e quais são as novidades que vêm por aí? Nós temos o trabalho empresarial que nós desenvolvemos nas empresas, onde nós entramos e trabalhamos desde o mapa estratégico da empresa, de montar um mapa estratégico, muitas empresas não têm, e aí muita gente erroneamente diz, mas isso é para grandes empresas. Não é. Estratégia é para todos. Mapa estratégico é para todos. Se você viver a tua missão, a tua visão, viver os valores da tua empresa, a possibilidade dessa empresa crescer é muito maior. Mas crescer de que forma? De forma organizada. Então nós trabalhamos com mapa estratégico, com o modelo de negócio, nós trabalhamos com toda a estratégia organizacional, nós trabalhamos com toda a organização de documentação, contratos de posicionamento, procedimentos operacionais padrão, falamos de gestão de marketing, falamos de gestão financeira, falamos de gestão de contratação. Esse é um dos programas que nós temos, né? Aliado a isso, nós temos, agora na segunda quinzena de março, logo depois do Carnaval, nós estamos lançando o Extraordinary Days, que eu estou chamando de o Despertar. Vão ser 3 dias de treinamento em imersão, onde as pessoas passarão por um final de semana de treinamento para se conhecer. Para se conhecer. E aí muita gente diz, mas eu me conheço. Eu acredito que não. A maioria de nós não se conhece. Nós não sabemos nem o que nós queremos, na maioria das vezes.
Maravilha. Acabei de entrevistar o terapeuta Rogério Pereira. Você, internauta, você assinante, quiser contratar o serviço do Dr. Rogério, na tela, passou os contatos deles ali. E obrigado a você, assinante, internauta, que ficou conosco até agora. Muito obrigado por mais um programa. E o Show da Tarde vai fazer um intervalo, volta em breve, em 2 minutinhos. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença e com certeza eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes para que possamos continuar falando desse assunto tão importante para o ser humano. Eu que agradeço e com certeza, vamos voltar sim, com certeza. Muito obrigado, sargento. Eu que agradeço, muito boa tarde. Obrigado, doutor.